Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida de uma figura medieval que, olha, quebra qualquer caixinha. Eleanor da Aquitânia. Imagina só, duquesa, dona de um território gigante por direito próprio. Depois, rainha da França e, como se não bastasse, rainha da Inglaterra. É uma trajetória, nossa, quase inacreditável para uma mulher no século XII. Com certeza. E ela não foi só, tipo, uma peça no tabuleiro, né? Ela foi uma jogadora central. Num palco que a gente pensa sempre como dominado por homens, por reis, por guerreiros. A influência dela foi muito ampla, política, cultura, até mesmo na forma como o papel da mulher na aristocracia começou a ser, talvez, repensado. E para essa nossa análise, a gente está se baseando em alguns trechos, alguns fragmentos de uma obra sobre ela, né? O título é Eleanor da Aquitânia, a rainha que moldou a Idade Média. Exato. A ideia é capturar essa complexidade toda que a fonte traz. Isso. E o nosso objetivo aqui não é só contar a história, tipo, os fatos. É tentar entender, sabe, como ela operou, como essa mulher navegou por alianças, guerras, pela arte, pelas intrigas, para deixar uma marca tão forte assim. É uma história e tanto. Vamos lá, então. Vamos, começando pelas origens dela, que já são bem interessantes. Sim, as origens já dão uma pista, né? Ela nasceu por volta de 1122, filha de Guilherme X, que era o duque da Aquitânia, e de Aenor de Châtellerault. E o avô paterno, olha que figura, era o Guilherme IX. Um duque guerreiro, mas também um dos primeiros e mais famosos trovadores. Uma figuraça. Uma mistura de poder e poesia já na família. E tem aquela história do nome dela, né? Eleanor. Ah, sim. Tem uma teoria interessante, que Eleanor poderia vir de Alianor, que em latim seria tipo Alia Eleanor, a outra Eleanor, para diferenciar da mãe que tinha o mesmo nome. Não é confirmado, mas é curioso, né? Faz sentido. E a educação dela, o material que a gente viu, fala bastante disso. Parece que foi bem refinada. Fluente em latim, o que não era nada comum para mulheres. Sabia caçar, folcloria, coisas mais, digamos, masculinas para a época. Mas também entendia de administração doméstica. E, claro, tinha toda essa influência cultural da corte, da literatura. Essa formação tão completa, tão diferente, será que isso já preparou o caminho para a figura pública que ela se tornou depois? Tipo, deu mais confiança para ela? Eu acho que sim. Com certeza deu ferramentas, sabe? Ferramentas intelectuais, uma autoconfiança que a diferenciava muito. O avô, o trovador, o pai que também gostava de literatura. Ela cresceu num ambiente que valorizava a cultura. Mas a vida dela mudou muito rápido. A mãe morreu em 1130 e o pai em 1137. E aí ela virou duquesa da Aquitânia com quantos anos? 15, exatamente, 15 anos. E herdou um ducado, olha, gigantesco. Dizem que era mais rico e até maior que as terras do próprio rei da França na época. Nossa, 15 anos e dona de tudo isso, imagina o perigo. Devia ser um alvo ambulante, né? Uma herdeira tão jovem, tão rica. Exato. O risco de ser raptada, de um casamento forçado para alguém controlar as terras dela, era enorme. O pai dela, o Guilherme X, sabia disso. Antes de morrer, ele estava numa peregrinação para Santiago de Compostela e ele fez um último pedido para os seus nobres. Levem a Eleonora para a proteção do rei Luís VI da França, que era, digamos, o chefe maior, o suzerano da Aquitânia. E o rei Luís VI, o gordo, não era bobo, né? Ele viu a oportunidade ali. Na hora. A fonte diz que ele agiu assim, muito rápido. Em questão de 3 meses depois da morte do Guilherme X, o casamento da Eleonora com o filho dele, o herdeiro, o futuro Luís VII, já estava tudo arranjado. Casaram rapidinho. Uma jogada política, claro, para anexar a Aquitânia à coroa francesa, né? Perfeito. Uma união política relâmpago. E assim, em 1137, com 15 anos, a Eleanor não era só duquesa da Aquitânia por direito próprio. Era também rainha consorte da França. Uau! Mas aí começa outra fase, e pelo que a gente leu, o choque de personalidade entre ela e o Luís VII foi quase imediato. É o que parece. A descrição é essa. Ela vibrante, mundana, expressiva, talvez até meio impetuosa. E ele, bom, ele tinha sido preparado para ser padre, né?
Era descrito como piedoso, quieto, quase intimidado pela esposa. Essa diferença toda já foi a raiz do problema desde o começo? Ou foram os eventos que vieram depois que complicaram tudo? Olha, o contraste sempre existiu, parece. Mas a Segunda Cruzada, essa sim, colocou fogo na relação. Aconteceu entre 1147 e 1149. O Luís VII foi para a cruzada meio que como penitência, por causa de um massacre que ele tinha ordenado antes. Era a época que a igreja chamava os nobres para lutar na Terra Santa. E a Eleanor, ela quis ir junto? Quis, insistiu em ir. E não foi sozinha, né? A fonte fala que ela levou uma comitiva enorme, umas 300 damas de companhia, uma bagagem que os cronistas descreveram como exagerada. 300 damas? Imagina a logística. Os cronistas da época, muitos eram clérigos, né? Devem ter achado um absurdo, uma frivolidade. Exatamente. Criticaram bastante. Mas o curioso é que esses mesmos relatos, às vezes, admitem que muitos soldados viam a Eleanor como uma líder, talvez mais carismática, até mais capaz que o próprio Luís. Como assim? De onde vinha essa percepção? Difícil saber com certeza. Talvez da presença dela, da linhagem guerreira dos duques da Aquitânia. Ou talvez ela tenha tomado algumas atitudes que não ficaram tão registradas. O fato é que essa liderança meio dividida, ou essa percepção, teve consequências bem ruins. Durante a marcha pela Anatólia, né? Aquele episódio no Monte Cadmos. Isso, ali deu muito ruim. Parece que teve uma falha de comunicação ou decisões diferentes. A vanguarda, onde a Eleanor estava, seguiu em frente, mas a retaguarda com o Luís parou para acampar. E aí? Emboscada. Emboscada turca. Dizimaram a retaguarda. Foi um desastre. E o Luís VII, a fonte conta um detalhe quase cômico se não fosse trágico. Ele só sobreviveu porque estava vestido como clérigo. Conseguiu escalar uma rocha e passou despercebido. Que coisa! A aparência que talvez o afastasse da esposa acabou salvando ele. Irônico mesmo. Totalmente. E a situação piorou ainda mais quando chegaram em Antioquia, que era governada pelo tio da Eleanor, o Raimundo de Poitiers. Lá, parece que a Eleanor assumiu o protagonismo. Passava horas conversando com o tio, às vezes tipo excluindo o Luís das conversas. O Raimundo queria que o Luís ajudasse a atacar Alepo, o que desviaria do objetivo principal, que era Jerusalém. E foi nesse clima tenso que ela falou em anular o casamento. Exato. Ela levantou essa possibilidade abertamente. Usou o argumento da consanguinidade. Eles eram primos distantes em terceiro grau, parece. E o Luís? Aceitou? De início, não. Até levou ela à força para Jerusalém. Mas assim, a relação já estava destruída, né? Não tinha mais volta. O casamento acabou sendo anulado mesmo por um conselho de bispos em 1152, oficialmente por causa do parentesco. Eles tiveram 2 filhas, a Marie e a Alix. E a Eleanor, agora livre e ainda duquesa da Aquitânia, não ficou parada esperando, não. Imagino que não. O que ela fez? 8 semanas. Só 8 semanas depois da anulação, ela casou de novo, com o Henrique Plantageneta, duque da Normandia, conde de Anjou. Nossa, que rápido! E que escolha! Ele era bem mais jovem, né? E um rival político do ex-marido dela, o rei da França. Audaciosa. Muito. E a jogada foi certeira. Em 1154, esse mesmo Henrique virou Henrique II, rei da Inglaterra. E a Eleanor? Rainha da Inglaterra. E com isso, os territórios enormes dela na França foram unidos à coroa inglesa. Foi aí que surgiu o que os historiadores chamam de Império Angevino, um bloco de terras gigante na Inglaterra e na França que batia de frente com o poder do rei francês. Se o casamento com o Luís foi marcado pela diferença de personalidades, esse com o Henrique II parece ter sido uma montanha-russa. Paixão, muitos filhos, mas também muita briga por poder, né? Exatamente. A fonte descreve como um relacionamento bem tumultuado. E qual era o principal conflito ali, segundo o que a gente leu? Era só a fama de infiel do Henrique, tipo aquele caso famoso com a Rosamond Clifford? Ou tinha uma disputa de poder mais funda, talvez pelo controle da Aquitânia mesmo? Acho que as 2 coisas pesaram muito. O Henrique tinha um temperamento difícil.
Era conhecido pelas infidelidades, o que com certeza humilhava a Eleonor, que era a rainha, né? Mas tinha também a tensão política, sim. Ele queria controlar a Aquitânia, que legalmente era dela. E ela não era do tipo que abaixava a cabeça, né? Com certeza não. E aí, com esse afastamento do Henrique, essa tensão toda, ela mudou de estratégia para manter a influência. Parece que sim. Ela focou em duas coisas principais: a cultura, o patrocínio das artes e os filhos. Ela teve 8 filhos com o Henrique, incluindo futuros reis, como o Ricardo Coração de Leão e o João Sem Terra. Ela parece ter investido muito neles, sabe? Preparando, tentando exercer poder através da influência sobre eles. E, ao mesmo tempo, ela retomou a veia cultural da família. Li sobre um possível caso dela com um trovador, o Bernard Ventador. Isso foi nessa época. É mencionado. Ele frequentou a corte normanda ali nos primeiros anos do casamento, entre 1152 e 1155. Se rolou algo a mais, é especulação, mas mostra o interesse dela nesse meio, né? Mas o grande palco cultural dela veio depois, né? Quando ela meio que se separou do Henrique e foi para Poitiers, na Aquitânia. Isso, por volta de 1170. E essa corte em Poitiers, a fonte descreve como um centro super vibrante. O que tinha de tão especial lá? Olha, era basicamente um centro de poder cultural liderado por uma mulher, o que já era muito fora do comum para a época. Ela seguiu os passos do avô trovador e transformou Poitiers num imã para poetas, artistas e intelectuais. Tem até uma discussão entre os historiadores se a filha dela do primeiro casamento, a Marie de Champagne, que também foi uma grande mecenas, estava lá. Se estivesse, teria sido um ambiente ainda mais potente. E foi nessas cortes, a de Poitiers e a de Troyes, da Marie, que o tal amor cortês se desenvolveu, né? Exatamente, ao famoso amor cortês. A Eleonor e a Marie foram grandes patronas. Financiaram figuras como Andréas Capellanos, Chrétien de Troyes. Aqui a gente vê a influência cultural dela de forma muito clara, né? Elas não estavam só ouvindo poesia, estavam ajudando a moldar o que era escrito. Perfeitamente. Elas financiaram e inspiraram esses poetas a explorar temas mais complexos. Cavalaria, o serviço à dama, a natureza do amor, muitas vezes um amor fora do casamento idealizado. O Andréas Capellanos até descreveu uns supostos tribunais de amor, onde essas damas nobres debateriam dilemas amorosos, tipo, se pode existir amor verdadeiro no casamento, essas coisas. Tribunais de amor, isso existiu mesmo ou é mais uma invenção literária? É bem duvidoso se existiram como ele descreveu, sabe? Pode ser mais uma construção literária dele. Mas a poesia da época reflete muito esse interesse em discutir, em codificar as regras do comportamento amoroso cortês. E tem aquela ligação meio misteriosa com os cátaros que a fonte menciona, aquela ideia de que a poesia do amor cortês com a dama idealizada e inacessível podia ser uma espécie de código para crenças cátaras, talvez a dama representando Sofia, a sabedoria divina. O que eram os cátaros exatamente? E essa ligação é forte. Os cátaros eram um grupo religioso bem forte no sul da França naquela época. Tinham crenças bem diferentes da Igreja Católica, tipo, viam um mundo material como ruim, tinham sua própria hierarquia, até mulheres podiam ser sacerdotes para eles, o que, claro, colocou eles em rota de colisão com Roma. A ligação com o amor cortês é fascinante, mas, assim, é muito debatida. Alguns estudiosos acham que a Eleonor e a Marie podiam simpatizar com algumas ideias cátaras, e que a poesia era um jeito discreto de expressar isso. Mas não tem prova definitiva, sabe? Fica como uma teoria interessante sobre as correntes culturais e religiosas escondidas daquele tempo. Muito interessante como cultura e poder andam juntos ali. Mas essa vida cultural intensa em Poitiers não protegeu ela da política turbulenta da família, né? A tensão com Henrique II explodiu de vez em 1173. Com a revolta dos filhos, qual foi o papel da Eleanor nisso, segundo o material que a gente viu? Foi mais mãe defendendo os filhos ou uma jogadora política pensando nos próprios interesses? A fonte sugere que foi uma mistura dos dois. O Henrique, o filho mais velho, chamado de Henrique o Jovem... Assim, ele foi coroado em vida pelo pai, mas nunca reinou de fato, né? Isso. Ele e o Ricardo, que seria o Coração de Leão, e o Geoffrey se rebelaram contra o pai, o Henrique II, tiveram o apoio de vários nobres insatisfeitos e até do rei da França. O papel exato da Eleanor como, digamos, a cabeça por trás de tudo
é discutido, mas que ela apoiou ativamente os filhos, isso é inegável. Ela com certeza viu na rebelião uma chance de diminuir o poder do marido e talvez ganhar mais autonomia para ela e para os filhos nas terras do continente. Até o famoso cavaleiro Sir William Marshall, que era super respeitado, lutou do lado dos príncipes nessa revolta. A revolta durou bastante, quase 1 ano e meio, mas no fim não deu certo. E para Eleanor as consequências foram... Pesadíssimas. O Henrique II capturou ela quando ela tentava fugir para a França, dizem que disfarçada de homem. Ele levou ela para a Inglaterra e a manteve em prisão domiciliar. Prisão domiciliar que durou quanto tempo mesmo? 16 anos. De 1174 até a morte do Henrique em 1189. Ela ficou presa em vários castelos como Winchester, Sarum. 16 anos, é quase uma vida inteira. É impressionante pensar que ela saiu disso não como alguém derrotada, mas tipo, pronta para voltar ao jogo do poder. É um dos pontos mais incríveis da história dela, né? Assim que o Henrique II morreu, o filho preferido dela, o Ricardo I, o Coração de Leal, virou rei. E uma das primeiras coisas que ele fez foi libertar a mãe. E o mais impressionante ainda, logo depois, em 1190, o Ricardo partiu para a Terceira Cruzada. E deixou quem como regente da Inglaterra na ausência dele? A Eleanor, com quase 70 anos, recém-saída de 16 anos de confinamento. Que reviravolta! Exato. E como ela se saiu nessa função? A fonte que a gente usou parece elogiar bastante esse período. Ela foi incrível, demonstrou uma habilidade política, assim, extraordinária. Assinava documentos como Eleanor, pela graça de Deus, Rainha da Inglaterra. Um título que mostrava a autoridade dela. O material até sugere que esses anos presa podem ter dado a ela tempo para refletir, para observar, para acumular uma sabedoria política ainda maior. Ela agiu com firmeza para manter a ordem, garantir a lealdade dos barões, administrar o reino, quase como se nunca tivesse ficado afastada. E não deve ter sido fácil. Teve que lidar com as intrigas do rei Filipe II da França, que vivia tentando minar os Plantagenetas, né? E também com as conspirações do próprio filho mais novo, o João, contra o Ricardo. Exatamente. Muitos desafios. E o maior teste de todos foi quando o Ricardo, voltando da cruzada em 1192, foi capturado pelo Duque da Áustria e pediram um resgate. Absurdo! Nossa! E ela que resolveu isso? Ela foi a figura central. Organizou a coleta dessa fortuna, era algo como 2 ou 3 vezes a renda anual da coroa inglesa na época. Uma loucura! E ela conseguiu levantar o dinheiro. Viajou pessoalmente até a Alemanha em 1194 para pagar o resgate e trazer o Ricardo de volta. Uma demonstração incrível de lealdade, de determinação, de capacidade administrativa. Uau! Impressionante mesmo. O Ricardo ainda reinou por uns 5 anos depois disso, né? Morreu em 1199, num cerco na França. E aí quem assumiu foi o último filho sobrevivente dela, o João. O famoso João Sem Terra. Isso. E a Eleonor, mesmo já com idade bem avançada, ela devia estar perto dos 80 anos, ainda teve pique para uma última grande missão diplomática. É mesmo? Qual foi? Em 1200. Para tentar garantir uma paz mais estável entre a Inglaterra do João e a França do Filipe II, ela fez uma viagem super difícil. Atravessou os Pirineus, foi até o Reino de Castela, lá reinava a filha dela, que também chamava Leonor. O objetivo era escolher uma das netas castelhanas, a Blanche, para casar com o herdeiro francês, o futuro Luís VIII. E ela mesma escoltou a neta de volta para a França para o casamento. Uma viagem dessas com 80 anos no século XIII. Que mulher! E depois disso, ela finalmente descansou? Sim. Aí ela se retirou para a abadia de Fontevraud, na região do Loire, na França. Um lugar que ela sempre gostou, que ela ajudou, onde já estavam enterrados o marido, Henrique II, e o filho Ricardo. Ela morreu lá em 1204 com 82 anos e foi enterrada junto deles. E o ligado, a fonte que a gente viu, aponta para uma coisa meio complexa, né? Por um lado, a paz que ela tentou negociar com o casamento da Blanche de Castela não durou muito. Desastre. Ele acabou perdendo quase todo o Império Angevino para a França naquela guerra anglo-francesa. Então, politicamente falando, o império que ela ajudou a construir meio que desmoronou logo depois da morte dela. Que pena, né? Depois de tanta luta. Pois é. Politicamente, o resultado final foi instável. Mas, por outro lado, o impacto cultural que ela promoveu, esse foi muito mais duradouro.
A influência dela continuou através de outras mulheres fortes que se inspiraram nela, como a própria neta, a Blanche de Castela, que virou uma regente superpoderosa na França. E claro, o legado mais famoso é o da poesia provençal, do amor cortês, que ela e a filha Marie tanto incentivaram. Essas ideias, essas formas de poesia, elas não moldaram só a literatura, né? Moldaram também como as pessoas viam o papel das mulheres na nobreza, o que era o amor, o serviço do cavaleiro. De certa forma, a gente ainda sente os ecos disso hoje. Sem dúvida. O gênero literário que floresceu com o apoio dela teve um impacto gigantesco na cultura ocidental. Influenciou arte, literatura, até as nossas ideias de romance por séculos. Então, resumindo, essa vida incrível. Uma mulher que foi duquesa por direito próprio, rainha de 2 reinos rivais, sobreviveu à anulação, casamento tumultuado, uma prisão longa e ainda voltou para governar, para influenciar. Uma mecenas que ajudou a definir a cultura da época dela e uma figura política complexa que navegou num mundo dominado por homens com uma resiliência e uma astúcia admiráveis. É uma história que força a gente a repensar a Idade Média, né? Especialmente o espaço que mulheres da elite, às vezes, conseguiam conquistar e moldar. A Eleanor usou todas as ferramentas que tinha. Status, riqueza, inteligência, os filhos, a cultura, para exercer poder de várias formas. Mesmo quando o poder político direto era negado a ela. A vida dela mostra bem essa dança entre ambição pessoal, os limites e as brechas das estruturas políticas da época e o poder que a cultura tem de transformar as coisas. Para entender a Eleanor, a gente abre uma janela para as dinâmicas complexas de poder, gênero e cultura medieval. Ela foi, de fato, como diz o título da obra, uma rainha que ajudou a moldar a sua era. Deixou um legado com muitas faces, que continua intrigando a gente. E para quem nos acompanha, fica talvez uma pergunta para pensar um pouco mais, né? Baseada no que a gente conversou. Vendo que o Império Angevino desmoronou sob o comando do filho dela, o João, logo depois que ela morreu, como será que a história da Inglaterra e da França teria sido se a influência política direta da Eleanor não tivesse sido interrompida por aqueles 16 anos de prisão? Será que ela teria conseguido manter aquele império unido por mais tempo? Boa pergunta. Ou, pensando num lado cultural, de que forma aquelas ideias do amor cortês, tão faladas nas cortes dela, ainda ressoam hoje? Talvez de formas distorcidas, transformadas, nas nossas ideias atuais sobre romance, sobre relacionamentos. Fica aí a provocação.